Bons dias. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2016 merecerá o voto contra do Partido Social Democrata. Votaremos contra este orçamento porque, no essencial, ele é um mau orçamento para os portugueses. É um mau orçamento porque não está, como deveria estar, ao serviço de uma estratégia sólida de recuperação da economia e do emprego. Em vez de credibilidade, confiança e prudência, o Governo trouxe irrealismo, incerteza e populismo. Começou com a apresentação do esboço orçamental apresentado à Comissão Europeia, fixando metas que obedeciam a pressupostos pouco realistas, correndo riscos elevados e incumprindo ou ludibriando regras comuns, tal como na altura chamaram a atenção em Portugal, quer o Conselho de Finanças Públicas, quer a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, tendo praticamente o mesmo sido repetido por diversas instituições externas. Nessa altura, a intenção declarada do Governo era apresentar um orçamento expansionista, baseado na dinamização da procura interna, em particular do consumo, que seria estimulado pelo aumento do nível de rendimento garantido aos portugueses. Depois do aviso sério da Comissão Europeia, o Governo entendeu então responder com um choque de expectativas. E depois de várias tentativas e sucessivas erratas, alterou alguns pressupostos e algumas metas, ao mesmo tempo que introduziu um conjunto alargado de novas medidas, mormente do lado dos impostos, que deram ao orçamento uma marca mais restritiva, mantendo riscos elevados de incumprimento. Esses riscos obrigaram o Ministro das Finanças a comprometer-se, junto dos nossos parceiros europeus, a apresentar um plano B com mais medidas restritivas que confiram mais realismo às previsões do Governo e menores riscos de incumprimento para Portugal. Nestes termos, o Governo optou por uma abordagem orçamental que a generalidade dos analistas independentes considera arriscada, que semeia a incerteza quanto ao futuro e que interrompe o caminho de credibilidade e de confiança que marcaram os últimos anos de recuperação da economia e do emprego, assente na progressiva recuperação do investimento e na dinamização das exportações. Assim, em vez de prosseguir essa estratégia de recuperação da economia e do emprego, baseada na confiança dos investidores, no gradualismo da recuperação dos rendimentos, na prudência e no realismo do processo de consolidação das contas públicas, o Governo preferiu apresentar um orçamento que se torna incoerente em alguns dos seus propósitos, como é o caso da remoção da austeridade, que afinal é redistribuída pelos impostos, e como é o caso do emprego e do investimento, que têm uma previsão de crescimento menor do que a que se verificou no ano passado. Mas também um orçamento que não traduz uma verdadeira estratégia alternativa clara, apenas realça a insegurança e a imprevisibilidade, tanto do ponto de vista financeiro como fiscal. De resto, na ausência de um enquadramento estratégico de médio prazo, este exercício orçamental que o Governo apresenta parece mais guiado pela preocupação eleitoral do que a pensar no futuro dos portugueses. Apesar de espalhafatosamente dar com uma mão o que disfarçadamente tira com a outra, o Governo insiste em fazer gala em dizer que está a fechar a página da austeridade, revertendo a grande velocidade das medidas do passado. Infelizmente, para poder andar mais depressa do que a prudência recomendaria, não só agrava impostos que dificultam a vida à generalidade dos portugueses, e sobretudo às famílias mais numerosas, à classe média e às empresas, como ainda trouxe Portugal para o radar internacional, fragilizando a imagem externa do país, ao juntar um orçamento construído em confronto com os nossos parceiros europeus, com o anúncio de medidas de reversão, não de austeridade, mas de mudanças de natureza estrutural, seja no que respeita à reforma do IRC, seja ao nível do setor empresarial do Estado, como é o caso dos processos de privatização ou de concessão, como na TAP ou nos transportes públicos urbanos do Porto e de Lisboa, seja em múltiplos aspectos da legislação laboral, seja no respeitante à avaliação na educação, entre muitas outras matérias importantes. Ora, numa altura em que voltam a crescer os riscos externos,
nomeadamente em torno do setor financeiro e bancário, mas também riscos relacionados com incerteza quanto ao desempenho económico de importantes parceiros económicos e comerciais de Portugal, já para não falar da instabilidade gerada pela pressão das migrações e pela situação dramática que se vive com a onda de refugiados que tem procurado crescentemente a Europa, a melhor estratégia que o nosso país deveria seguir era a de consolidar a confiança gerada nos últimos anos, usando-a como um escudo protetor dos riscos externos e mostrando que, mesmo com a mudança de governo, haveria espaço para evidenciar o respeito pelos sacrifícios feitos pelos portugueses para ultrapassar a grave crise do passado recente e para sublinhar a determinação em não voltar atrás. No entanto, infelizmente, o novo governo e a nova maioria no Parlamento todos os dias dão mostras do contrário. Inclusivamente, aproveitam a discussão orçamental para ressuscitar a polémica em torno da discussão sobre a reestruturação da dívida portuguesa, fragilizando ainda mais a situação do país no contexto do agravamento dos riscos externos. É caso para dizer que a maioria que apoia o governo não só parece apenas guiar-se pelo eleitoralismo, como ainda se comporta irresponsavelmente como um pirómano, deitando gasolina para a fogueira, em vez de proteger os portugueses e colocar o interesse do país acima de tudo. Em suma, além de ser um mau orçamento, no plano técnico, social e político, este é também um orçamento que frustra a oportunidade de defender o país e os portugueses num momento em que a conjuntura externa se desenha mais complexa e onde se exigiria mais prudência e cuidado para proteger os portugueses, sobretudo os mais desfavorecidos, e para preparar melhor o futuro sem preocupações eleitoralistas. Por todas estas razões, o PSD votará contra este Orçamento de Estado para 2016, que só responsabiliza os partidos que no Parlamento suportam o Governo e que entre si acertaram o montoado de medidas que estiveram na base das escolhas orçamentais apresentadas. Por outro lado, e dado que todo o orçamento é, no essencial, o instrumento de realização da política económica e financeira de quem governa, entende o PSD não dever apresentar qualquer proposta de alteração na especialidade ao orçamento, cuja discussão hoje se vai iniciar no Parlamento. Dada a especial complexidade do processo orçamental e a necessidade de assegurar a integridade dos equilíbrios sempre difíceis e, no caso em apreço, pelo menos bastante instáveis, inerentes às metas propostas pelo Governo, de modo a que o Governo não venha a ficar, em última instância, com um orçamento que não reconheça como seu, o PSD entende não só abster-se de apresentar alterações pontuais, como ainda não interferir no processo negocial em curso entre as forças partidárias que apoiam o Governo, no que toca à escolha de alterações na especialidade, abstendo-se na votação das propostas de especialidade. Desta maneira, e não estando em causa, sublinho, não estando em causa o mérito ou demérito das propostas em causa, bem como a sua concordância ou discordância pontual com as mesmas, o PSD, abstendo-se na especialidade, deixa claro que o Governo só terá alteradas na especialidade pelo Parlamento as matérias que obtiverem a sua concordância, já que o voto contra do Partido Socialista em face da abstenção do PSD é suficiente para impedir a adulteração de normas já apresentadas e já que a aprovação de alterações exige o seu consentimento, seja pela abstenção ou pelo seu voto favorável. Agora, na oposição, como antes no Governo, o PSD entende que é quem governa, quem cabe no complexo exercício orçamental, escolher com transparência os termos em que constrói o orçamento. Assim, fica claro que o Governo governará com o seu orçamento e não com o da oposição. E que o seu orçamento depende, como não poderia deixar de ser, das escolhas feitas por quem o apoia, que assim são os responsáveis últimos e primeiros pelo caminho que decidiram seguir. Assumirão todos, junto dos portugueses, a responsabilidade por essas escolhas, como é próprio numa democracia representativa. Estou agora à disposição para responder a 3 perguntas, tal como tinha sido comunicado. Eu queria fazer era só para confirmar, não vão
apresentar nenhuma proposta na especialidade em nenhuma matéria, certo? Foi o que eu disse. O PSD não apresentará propostas de alteração na especialidade do orçamento. Significa, perguntava então que tipo de oposição é que vão ser neste orçamento? Como disse, o PSD votará contra o orçamento e contra o seu conteúdo, porque entende que é um mau orçamento. E como oposição, portanto, explicamos com clareza aos portugueses que, sendo este um mau orçamento, ele não terá a nossa concordância nem a nossa viabilização. É muito simples. Responsabiliza o Governo pelas opções que toma relativamente a este Orçamento do Estado. O Ministro das Finanças, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, peço desculpa, voltou a apelar à importância, a falar da importância de consensos entre o Governo e o PSD. Qual é a sua posição neste momento? É curioso, eu não me lembro do Partido Socialista ter falado de consensos quando o PSD ganhou as eleições e pretendeu formar governo. O que eu vi foi o Partido Socialista dizer que só faria consensos se ele ganhasse as eleições, o que também não aconteceu. Julgo que é claro que a posição do PSD é conhecida. O PSD não apoia este governo. O orçamento é a matéria mais relevante da vida de um governo. Este governo comprometeu-se perante o Parlamento e perante os portugueses com uma maioria com a qual poderia governar e, portanto, aprovar os seus orçamentos. É junto dessa maioria que o Governo está a negociar não apenas a aprovação do orçamento, mas as suas propostas de alteração. O que ficou expresso até hoje é que o caminho que tem vindo a ser seguido e as decisões que representam as escolhas que o Governo está a fazer não merecem a nossa concordância. Não poderíamos concordar com um caminho que, no essencial, reverte o essencial do que nós fizemos. O Partido Socialista sabe isso, com certeza. Essa posição é contrária àquilo que no passado defendeu enquanto estava no Governo, que pediu, ou que pelo menos apelou, que o Partido Socialista participasse também, apresentando alternativas da especialidade às suas propostas de orçamento do Governo de coligação que liderava. Perguntava-lhe isso. Temos uma circunstância muito diversa. A questão é se os portugueses conseguirão perceber este modelo de, chamemos-lhe, de desresponsabilização que o PSD quer fazer relativamente a este orçamento, tendo em conta a expressão eleitoral que o partido teve, foi o mais votado nas eleições. Não concordo com a sua observação, não leva a mal. Não se trata de uma desresponsabilização. O PSD não é o partido responsável por este governo e, portanto, não se pode exigir ao PSD a responsabilidade pela viabilização do governo ou do seu orçamento. O PSD defende hoje na oposição o que defendeu enquanto esteve no governo. O orçamento é o instrumento mais relevante, para não dizer sagrado, da existência de um governo. E um governo não pode governar com o orçamento da oposição. Só pode governar com o seu orçamento. E foi assim que, quando fui primeiro-ministro, fiz também. Cuidei de ter uma maioria que pudesse aprovar com coerência o orçamento do governo. Eu recordo-lhe apenas que o PSD não obteve a maioria absoluta nas eleições de 2011. E por essa razão, com muita humildade democrática, procurou, junto do CDS-PP, criar condições para fazer uma coligação que desse estabilidade ao governo e que viabilizasse os orçamentos. Esse governo, durante 4 anos, sempre negociou entre os dois partidos que apoiavam o governo a viabilização do orçamento. No caso, o PSD e o CDS-PP. Não nos fechamos à possibilidade de poder acolher propostas de alteração que outros quisessem propor, desde que elas não descaracterizassem o orçamento. E tínhamos, evidentemente, no Parlamento, as condições necessárias para garantir que isso não aconteceria. Não é claro hoje se o Partido Socialista tem essas condições no Parlamento para garantir a integridade do seu orçamento. E não seremos nós a colocar essa dúvida. Essa dúvida tem de ser esclarecida pelo Partido Socialista e pelos partidos que apoiam o governo. O Partido Socialista não pode, em sede orçamental, querer governar populisticamente com o voto radical e populista da esquerda e com o sentido de responsabilidade dos partidos que estão à sua direita. Isso não faz sentido. O Partido Socialista tem de assumir por inteiro, com a maioria que o suporta, as escolhas e opções que está a fazer. E numa democracia representativa é assim que deve ser. Quer dizer, quem governa e cria uma maioria no Parlamento para governar
responde perante os portugueses pelas escolhas que faz. E é isso que eu julgo que a posição do PSD facilita. Facilita que seja o Governo a assumir a plena responsabilidade pelas escolhas que está a fazer, mesmo que essas escolhas não mereçam a nossa concordância. Mas isso é a democracia. É assim mesmo. Não podemos, numa democracia, exigir a unanimidade para governar. Nós também não a exigimos no passado. Muito obrigado.